Sonho lúcido é quando uma pessoa tem um sonho e ela tem consciência desse sonho e mais, nesse momento ela é capaz, às vezes, de decidir o que ela vai imaginar, qual vai ser o cenário do sonho dela ou de tomar decisões dentro daquilo que está acontecendo. Vamos explicar uma coisa. A maioria das pessoas dorme 1/3 da sua vida, ou seja, mais ou menos 8 horas. Tem gente que quer dormir ainda mais, metade da vida. Graças a Deus também tem pessoas que são mais esforçadas, às vezes um pouquinho menos. Mas de qualquer forma, uma boa parte da nossa vida a gente passa dormindo. E é natural que quando nós dormimos, nós sonhamos. Só que a maioria dos sonhos que nós temos, eles são sonhos, vamos chamar de involuntários. Muitas vezes são aquilo, experiências que a gente viu durante o dia, que ficaram guardados no nosso consciente, muitas vezes no nosso subconsciente, e quando a gente dorme, essas imagens começam a vir e encher a nossa mente. Muito bem, o sonho lúcido é completamente diferente. Por quê? Vamos explicar algo muito importante para que você entenda e depois a gente vai trazer o que a Bíblia fala sobre isso. Você vai ficar surpreso, tá? Até com algumas consequências de proximidade a Deus ou afastamento dele. Então preste atenção. Vamos entender um pouco como é que funciona. O nosso cérebro é algo complexo, todo mundo sabe disso. A gente tem partes responsáveis pela memória. Nós temos o lóbulo occipital, por exemplo, que é responsável pela nossa visão. E a gente tem algo que se chama roboencéfalo, que é responsável pela nossa lucidez. O que isso significa? Nossa lucidez é quando a gente está acordado, então a gente vai e a gente toma as nossas decisões, a gente faz tudo o que a gente precisa fazer. Normalmente, quando uma pessoa vai dormir, o que acontece? O roboencéfalo apaga. Então ela simplesmente começa a sonhar e o que acontece no sonho já não é quase responsabilidade da pessoa, porque a cabeça está trazendo um monte de coisas, então não importa agora imaginário. Veja bem, o sonho muitas vezes a pessoa pensa que ela está lá dentro, ela está vivenciando o sonho, por isso às vezes a pessoa vai acordar feliz, triste, uau, eu vi minha mãe que estava no sonho, alguma coisa assim. Isso ainda não é um sonho lúcido, é um sonho que parece muito real, ele não é lúcido. Lúcido é quando o roboencéfalo não apaga. Em outras palavras, a pessoa está lúcida dentro do sonho e ela consegue perceber isso. Muitas vezes, então, ela vai decidir sobre o que eu quero sonhar. Dentro do sonho, eu vou decidir o que eu vou fazer ou não. Então é quase que ele estivesse vivendo com o seu livre-arbítrio, uma realidade virtual. Ele está num matrix criado por ele mesmo, dentro da sua própria cabeça. Existem, na verdade, então, 2 níveis. Pode ser que a pessoa, no sonho lúcido, ela vai decidir como ela vai atuar, com lucidez, ou mais, ela vai decidir o ambiente que ela vai estar e ela vai decidir como ela vai atuar. Só para você entender, 50% das pessoas têm sonhos lúcidos, já tiveram algum sonho lúcido na sua vida, 20% têm pelo menos uma vez por mês. E como se não bastasse, só para você saber, existem várias técnicas de como ter sonhos lúcidos. Eu vou te explicar isso aqui no final do vídeo. O roboencéfalo, ele pode acabar ficando ligado no sonho e causando sonho lúcido de 2 formas. Pode acontecer de uma forma completamente aleatória, tá? Por algum motivo, tá? Pode ser até um motivo fisiológico. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que elas tomaram 250 miligramas de vitamina B6 diariamente e começaram a ter muito mais sonhos lúcidos. Então já se sabe que é uma ligação vitamina B6 com o roboencéfalo, tá? Faz muito sentido, eu estou falando que uma substância química possa atuar numa parte do cérebro. Da mesma forma que a gente sabe que tem medicamentos que possam aumentar a nossa pressão e assim por diante, né? Causar coisas no cérebro. Por outro lado, da mesma forma que uma pessoa é capaz de exercitar a sua memória, ela é capaz de exercitar seu cérebro com exercícios de matemática, de lógica, então ela está fazendo o cérebro funcionar em determinadas partes. Tem pessoas e tem, na verdade, técnicas que são capazes de estimular o roboencéfalo e fazer ele continuar funcionando mesmo quando a pessoa
está dormindo. Então, como eu falei, eu vou te dar algumas técnicas mais tarde para que você entenda um pouco isso. Se eu te dou mais um exemplo, sabe que já tem gadgets que fazem isso. Tem uma empresa chamada Aurora, que ela criou uma máscara, que ela tem luzes, e essas luzes piscam. Então, eles afirmam que isso vai fazer com que o seu lobo encéfalo, ele fica ligado, ele fica concentrado. Quando você pegar no sono, ele não vai apagar. É interessante você saber também que os sonhos lúcidos, eles acontecem no nível mais profundo do sono. Em outras palavras, no quinto nível, que é o chamado nível REM. Nesse nível, o corpo está completamente paralisado. A única coisa que se move são as nossas pálpebras. Agora veja bem, já houve cientistas que fizeram experimentos com pessoas que estavam nesse nível de sono. Eles têm formas de ver através das ondas cerebrais qual o nível de sono que a pessoa está, e os médicos pediram nesse momento para a pessoa fazer determinados movimentos com as suas pálpebras, com os olhos, e aconteceu. Ou seja, a pessoa estava em um sonho lúcido, ela decidiu fazer dentro do sonho algo nesse mundo aqui. Ou seja, o estado de lucidez havia completamente, ela estava consciente, mesmo que ela estava num sonho. A ideia de sonhos lúcidos, só para que você entenda, de acordo com muitos cientistas, não é algo novo. Eles afirmam que o Egito Antigo, ou seja, mais de 3.000 anos, quando você vê alguns dos desenhos de Ba. O que é Ba? Ba é a representação da alma de acordo com a cultura egípcia antiga. O Ba, ele era um homem junto com um pássaro. E o que você vê lá, você vê uma pessoa que está deitada, e esse homem-pássaro, tá, que de alguma forma é ele mesmo, ou seja, a consciência dele sai do corpo, está em cima, e agora ele não somente está vivenciando um sonho, ele está decidindo para onde ele quer ir. Ele tem asas, ele pode decidir para onde ele quer ir, o que ele vai fazer. Então, de acordo com alguns cientistas, esse é o primeiro relato que nós temos de sonhos lúcidos. Mas será que na Bíblia nós também não encontramos sonhos lúcidos? A Bíblia está cheia de histórias de sonhos, não é verdade? A gente pode pegar, por exemplo, os sonhos do faraó, que ele sonha com vacas gordas e vacas magras. Aqui o que acontece é que ele tem algo que ele experimenta muito forte, mas certamente fica claro para a gente, não é que ele quis estar nessa situação, ou ele decidiu que as vacas magras vão comer as vacas gordas. Aqui foi realmente uma espécie de uma profecia, uma mensagem que Deus passa para ele. E assim a gente pode ver várias vezes na Bíblia, com o próprio José, que a gente sabe que ele é um interpretador de sonhos, e ele mesmo teve os sonhos que ele vê, né, as estrelas se ajoelhando para ele, o sol e a lua, né, uma representação do pai e da mãe. Provavelmente também que não foi uma coisa que ele decidiu, que ele quis que o pai dele em sonho se ajoelhasse para ele, que os irmãos se ajoelhassem, e sim, foi algo que apareceu, algo meio profético. O sonho lúcido na Bíblia pode ser um pouco diferente. Por exemplo, nós vemos que talvez Deus, quando fala para Abraão que ele vai ter uma grande descendência no momento que ele ainda não tinha filho nenhum, ele chega e fala a Abraão: suba aos céus. Como é que ele fala isso? Porque ele fala no hebraico bíblico a palavra rabet, que significa olhar de cima para baixo. Abraão, você agora vai ter uma profecia, e vale a pena você saber que, de acordo com Maimônides, todos os profetas, com exceção de Moisés, eles profetizavam dormindo, ou seja, era um sonho. Só que tem diferentes tipos de sonhos, porque aqui Deus fala para Abraão: agora eu quero que você veja os céus de cima para baixo. Então você vai ter que colocar agora na sua mente, sonhando, profetizando que você está acima dos céus e que você consegue ver as estrelas. E agora também você vai ter que tomar a decisão de contá-las. Você consegue contá-las? Você quer contá-las? Então saiba, e aí depois vem a mensagem de Deus. Então aqui a gente já tem algo que lembra muito isso. Por outro lado, a gente pode ver no profeta Ezequiel, quando ele fala mesmo que Deus
Deus fez o meu espírito sair do meu corpo. E agora ele fala, Ezequiel, você vai profetizar. Em outras palavras, você vai estar dormindo, profetizando, e eu quero agora que você decida que você vai imaginar que você vai ver um vale de ossos secos. Mais do que isso, você vai ter que imaginar agora que esses ossos secos, eles vão começar a ganhar vida, mesmo que eles estão completamente secos, eles vão começar a sair da terra, ganhar vida. E você então assim está imaginando, você está conseguindo decidir pensar na ressurreição dos mortos. Então, você vai ter que se colocar nesse lugar e fazer isso. A gente também vê em Isaías, quando Deus pede para ele fazer algumas vezes, tá? Isaías, você vai ter que fazer, você vai pegar um pedaço de pano, você vai enterrá-lo. Se a gente está falando de uma profecia, de acordo com Maimônides, que ele estava dormindo, então ele tem que dormir, o roboencéfalo dele está funcionando a ponto de ele estar recebendo a mensagem de Deus e ele está se colocando no lugar que ele compra o pano, ele enterra aquele pano, depois ele vai desenterrar aquele pano e muito mais. Então a gente está vendo exemplos fantásticos de que simplesmente pode ser que os profetas, algumas vezes, eles estavam em sonhos lúcidos, mas veja bem, não é que eles estavam agora decidindo completamente, Deus estava levando eles, encaminhando eles, e eles estavam tomando conta então desse sonho, eles estavam lúcidos e eles eram capazes depois de contar muito claramente essa profecia que eles tiveram. É interessante que os profetas, então a gente vê que eles com um nível espiritual super elevado, então as decisões que eles tomam no sonho é fazer exatamente a vontade de Deus, cumprir nos mínimos detalhes, e outras pessoas podiam estar tomando decisões não só de ir contra Deus, mas até de coisas ligadas a pecados. E aqui vem uma questão muito forte. Uma pessoa que, por exemplo, ela tem um sonho lúcido, ela decide, por exemplo, que ele vai encontrar uma mulher que ele sabe que ela é casada, e ele decide que não somente ele vai encontrar com ela, mas como ele vai começar agora no sonho um relacionamento. Ele está lúcido, ele está sonhando, e ele está nesse sonho cometendo um pecado. E aqui vem a questão, será que isso é pecado ou não? Por um lado, uma pessoa vai falar, mas calma aí, ele não está fazendo nada. Na verdade, ele só está no pensamento, mas a gente sabe que a Bíblia fala para a gente que existem pecados no pensamento. Por exemplo, não cobiçar. Não cobiçar ou não desejar a mulher do próximo, outras coisas que o próximo tem, é um excelente exemplo. Então, por um lado, ele não está fazendo nada, ele está até dormindo. Por outro lado, a gente sabe que ele está num estado de consciência. Então aqui é um pouco limítrofe. O que uma pessoa nesse nível ela tem que pensar é que será que é isso que eu quero mesmo? Ou seja, a minha essência, no momento que eu relaxei um pouquinho as minhas defesas, que por um lado eu estou sonhando, por outro lado, eu sim tenho um estado de lucidez. E eu decidi, por exemplo, fazer idolatria. Eu decidi agora fazer uma coisa que é uma loucura, uma coisa que vai contra a vontade de Deus. Então, por que isso está saindo de dentro de mim? Já que o sonho lúcido é uma decisão que a pessoa toma. Então, isso aqui seria muito parecido com maus pensamentos, e aqui que a pessoa está tomando a decisão de ter isso, porque no sonho eu posso tudo. Então, nesse sentido, é algo que tem um nível problemático que a pessoa vai ter que prestar atenção. Mais uma citação interessante sobre isso é o que o Talmud fala, que os justos, muitas vezes, quando eles se despertam tristes, e já os malvados se despertam felizes. Que história é essa? O que acontece é que o Talmud fala que muitas vezes um justo, não por um sonho lúcido, ele tem um sonho, e nesse sonho ele fez alguma coisa errada, ele pecou, então quando ele acorda, ele fala, poxa, eu não queria ter esse pecado. Por que isso passou na minha cabeça, mesmo quando eu não estava lúcido e nem consciente? E nesse momento Deus fala, se é isso que você sente quando você não está consciente e mesmo assim você se arrepende, então saiba que você é um justo muito grande. Já o malvado é exatamente o contrário. Pode ser que ele não se levou ao pecado, pode ser que ele não estava no nível de sonho lúcido, mas ele fica super feliz com aquilo que ele fez de errado, pelo menos no sonho em que ninguém fez nada para impedir.
aquilo. Então Deus fala, é isso que está dentro de você, que pena. Então se a gente chega agora no nível maior, que é o sonho lúcido, que a pessoa decide fazer isso, então a pessoa vai ter que tomar muito mais cuidado com os seus pensamentos. E você, se você pudesse fazer qualquer coisa, o que você faria? Então toma cuidado que eu vou te ensinar algumas técnicas de como ter sonhos lúcidos. O que acontece é o seguinte, todo sonho, ele não começa lúcido. Ele começa um sonho daquelas coisas que a gente vai sonhando naturalmente. Então, o que uma pessoa faz? Se, por exemplo, durante o dia, ela cria um hábito de se perguntar, eu estou sonhando, eu estou acordado? Isso ela fala durante o dia. O que acontece? Quando você repete muitas vezes algo durante o dia, isso fica na sua cabeça e vai ser liberado no sonho. O que acontece é, como você condicionou o seu cérebro a pensar, eu estou sonhando, eu estou acordado, então, quando você está no sonho, pode ser então que você, por exemplo, está visualizando sempre o mesmo objeto e falando, eu estou acordado ou eu estou dormindo? E agora ele aparece no sonho, você se faz essa pergunta e de repente você percebe que a realidade ela já é sobrenatural. Por exemplo, você tinha uma bola na sua mão, ela se transforma num elefante. Aí você fala, eu estou sonhando. O que acontece com muitas pessoas nesse momento, que elas despertam, assustadas, né? Porque a realidade ficou louca, ela estava lúcida e ela viu uma coisa que não é normal de acontecer. O que aconteceu? Aí ela acorda. Então, várias vezes uma pessoa pode fazer durante o dia, ela pode se fixar em objetos e fazer isso. Ela pode fazer ações, ela pode ligar e desligar o interruptor e ela vê que tem luz e ela apaga a luz e acende a luz e ela se pergunta, calma, mas eu estou em sonho ou não? Então, o normal, quando você apaga o interruptor, é que a luz apaga, você acende, ela acende. Mas no sonho, isso pode voltar na sua mente, começa um sonho normal e aí você está no interruptor e de repente aparecem luzes coloridas. Aí você se pergunta, eu estou em sonho ou eu estou acordado? A pessoa se dá conta de que ela está um sonho lúcido. E ela agora, ela se coloca nessa posição. Muitas pessoas nessa hora despertam e outras pessoas querem continuar o sonho lúcido. E aqui é que começa o grande desafio, porque a pessoa ela pode então começar a querer imaginar determinadas situações, determinadas decisões, determinados ambientes, e isso é o que vai demonstrar muito de como você vai utilizar seu livre-arbítrio nesse momento de lucidez numa situação especial. É uma forma até de autoconhecimento, então, o que está dentro de mim, e algo que a pessoa pode utilizar no futuro para tentar saber se você está num bom caminho ou se tem mais coisas que você quer consertar dentro do seu caráter, no seu interior. É muito importante você saber de algo. Não é o fato que uma pessoa tem um sonho lúcido que significa que ela é profeta. Isso aqui, por um lado, os profetas tinham um nível espiritual muito elevado e não é à toa, então, que Deus escolhe eles para ter determinadas profecias, porque eles sabem, Deus sabe que eles vão fazer os atos corretos, vão passar a mensagem da forma correta, porque eles tomaram no sonho lúcido deles as decisões que eles deviam tomar. Então a pessoa tem que tomar cuidado para não pensar, já que eu estou tendo um sonho lúcido, então essa aqui é a minha profecia, uma espécie de comunicação. Não. Normalmente Deus escolhe os profetas, pessoas nível de espiritual muito elevado. Para a gente o sonho lúcido ele tem outro significado, como você viu nesse vídeo.